Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à aula do componente mais amado por vocês, a Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa viagem maravilhosa, onde nós iremos construir muito conhecimento. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Vamos lá? Olha só, na aula de número 2, nós vamos falar um pouco sobre os esportes de parede e de rebote. Mais detalhadamente, vamos conhecer um pouco ali sobre o squash. Olha só, até o nome já é diferente, já soa um pouco engraçado. A gente vai descobrir um pouco o que é esse esporte, por que ele é chamado de um esporte de parede e de rebote. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos de aula. Bom, como nós já tivemos a oportunidade de ver aí, nós vamos conhecer um pouco sobre os esportes de parede e de rebote, mais detalhadamente o squash. Porém, antes de avançarmos para o conteúdo propriamente dito desta aula, nós vamos entender um pouco dos conceitos que estão aí rodeando o esporte de parede e de rebote. O primeiro conceito que a gente começa a analisar, a explorar, é esse conceito de esporte. Olha só, o esporte ele é toda atividade física competitiva, já entendam que precisa haver competição, com regras e objetivos bem definidos. E aí, o objetivo dessa atividade do esporte, de todas as modalidades esportivas, é a superação dos adversários, né? Claro que sempre respeitando aí um respeito absoluto às regras de cada modalidade. Então, não é só eu superar o meu adversário, eu vencer o meu adversário. Eu preciso também ter esse ponto de atenção para as regras, eu preciso respeitá-las. E aí, para a gente entender um pouco mais desse universo do esporte, olha só, a gente vai conhecer os tipos de esporte. No centro a gente tem lá o esporte, a gente vai ter os esportes de invasão, que são aqueles esportes que você tem que adentrar ali o campo do adversário e chegar à meta dele para tentar marcar algum ponto ou o gol, levando algum objeto, no caso do futebol, por exemplo, a bola, né? Você tem que levar a bola no gol, na meta do adversário para marcar o ponto. O futebol é um esporte de invasão. A gente vai ter os esportes de campo e taco, que são, como o nome já diz, são os esportes jogados ali com essa característica, né, num campo, utilizando tacos. Há algumas confusões aí que a gente pode, de repente, cair nelas, né, como, por exemplo, os esportes como o golfe, que embora traga essa característica, ele não vai ser caracterizado aí como um esporte de campo e taco, mas acredito que como um esporte de precisão. Os esportes de rede e parede, ok? Que são aqueles que vão utilizar ali como marcador ou delimitador do jogo, como o vôlei, como o próprio squash. Os esportes de combate, como a esgrima, né, ou alguns outros esportes que vão se enquadrar ali dentro dessa modalidade. Os e-sports, que são os esportes eletrônicos, e aí a gente vai falar daquela categoria dos jogos, tá bom? A gente vai ter os esportes técnico-combinatórios, os esportes de precisão e também os esportes de marca, como a natação, por exemplo. Mas hoje nós vamos tratar em específico de uma categoria que são esses que aparecem aqui para nós agora, olha só. Nós vamos falar dos esportes de parede de rebote. E a gente vai entender por que ele traz esse nome, por que ele recebe essa nomenclatura. Se a gente parar para analisar, né, a gente já entende que é um esporte que tem uma parede e que eu preciso fazer um rebote nessa parede, ou seja, o objeto ele precisa bater lá e voltar, né? Então a gente já dá para caracterizar um pouquinho essa modalidade. Mas para ficar mais claro para vocês, olha só, eu trouxe esta definição para os esportes de parede de rebote. É uma característica dos esportes em que se joga com uma parede de rebote e que os jogadores eles compartilham ali do espaço de jogo, né? E eles vão se alternar atacando a bola, rebatendo ela contra uma parede, como é o caso do squash, da raquetebol ou da pelota basca, que são modalidades que se enquadram aqui nessa categoria. Para a gente saber um pouco mais, olha só, quanto às funções exercidas
ali dentro do jogo, né, os jogadores eles sacam e rebatem a bola contra a parede. E as intenções táticas, elas são divididas ali entre enviar a bola acima de alguma linha demarcatória na parede e rebater a bola novamente nessa parede antes que ela quique ou que ela pique 2 vezes no chão. Então, vai demandar aí de muita habilidade, velocidade, agilidade, diversas capacidades físicas necessárias para praticar essas modalidades. E se você, porventura, não conhece nenhuma delas que eu citei, elas aparecem aqui agora para a gente, olha só. Preparei aqui esse conjunto de imagens para a gente apreciar, para a gente observar. A gente tem aí o squash, a gente tem o racquetball, tá bom? A gente só não tem a imagem da pelota basca, que ela é jogada com uma raquete bem diferente. Depois, se na curiosidade você quiser conhecer um pouco mais, dá uma pesquisada aí, dá uma olhada para entender como é a pelota basca, que se enquadra aqui dentro desses esportes de parede de rebote. Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre o squash. Olha só, é esta modalidade que aparece para a gente. Vocês já conseguem ver que o campo onde é praticado, ele é bastante diferente, né? O instrumento utilizado lembra ali outras modalidades, como o tênis, né? Vocês vão ver que tem uma conexão, ainda que bastante longe do tênis, mas tem uma proximidade e a gente percebe pela bola, pelos instrumentos, talvez um pouco ali pela localidade onde é jogado, né? Mas essas características a gente vai conhecer ao longo desta aula, onde nós vamos falar deste esporte maravilhoso que aparece mais detalhadamente para vocês aí na cartela agora. Olha só, esse é o squash. E aí, para a gente conhecer um pouco mais aí dessa modalidade, né, desse esporte, mais detalhadamente, eu falei um pouco dos esportes de rede-parede, vamos conhecer um pouco mais sobre o squash. Olha só, o squash é um esporte emocionante, como já traz aqui o texto para mim, como já vai mostrar para vocês. Ele é um esporte emocionante e dinâmico, tá bom? Ele requer uma grande variedade de habilidades e técnicas. Ele é um esporte baseado aí nos princípios do tênis. Falei para vocês que tem alguma proximidade aí com o tênis. Porém, ele é praticado em uma quadra fechada, por 4 paredes, em que uma delas obrigatoriamente tem que ser de vidro. Esse esporte, ele não só é diferente na execução, na indumentária, nos equipamentos que se usam, mas também na história dele, que é bastante curiosa, que a gente conhece agora, olha só. A gente tem 2 versões para o surgimento, aí, 2 vertentes históricas, né? A primeira delas diz que o squash foi criado na Inglaterra lá no século XIX, como uma variante do tênis, mas como um esporte improvisado aí pelas pessoas que estavam presas, né, pelos presos, já que esses não tinham muito espaço para se exercitar, somente o cubículo ali onde eles estavam encarcerados. E aí o que eles fizeram? Eles usaram da criatividade, usaram da habilidade de pensar e recriar, de repente, algum esporte e começaram a praticar basicamente um tênis adaptado dentro desse cubículo, dentro desse quadrado, como o texto continua mostrando para a gente. E aí, a partir disso, eles começaram a praticar o squash, seguindo os moldes aí como a gente tem, mais ou menos até hoje. Um pouco mais da história, olha só, outra versão, e ela é a mais aceita pelos praticantes, é que o squash surgiu por volta de 1830, também na Inglaterra, no Harrow School, depois que alguns alunos encontraram uma bola furada de um jogo que era popular lá, praticado por eles. E aí eles deram, então, origem a um jogo dinâmico, já que a bola apresentava uma diversidade maior de trajetória, né, o aspecto que exigia deles aí maior esforço por parte dos jogadores, uma vez que eles não poderiam simplesmente esperar a bola voltar. E aí, ainda que haja essas duas pontas históricas, né, essas 2 formas de compreender a origem do squash,
oficialmente o esporte ele foi fundado em 1864, quando foram construídas as primeiras 4 quadras de squash lá no Arrow School, ok? Então a gente, ainda que tenha essa confusão histórica, a versão mais aceita é esta segunda, que ele surgiu lá no Arrow School, mas oficialmente em 1864 é o marco da fundação desse esporte, já que foi quando foi construído ali as primeiras quadras. Para a gente entender um pouco mais da modalidade, agora que a gente já sabe o que é o squash, já conhece a história dele, vamos entender um pouco do objetivo desse jogo, que é este que aparece para vocês. Parece simples, porém a dinâmica do jogo é um pouquinho mais complicada, mas é basicamente isso que aparece. O objetivo é bater a bola de maneira que o adversário não consiga rebatê-la de forma válida. Como é que isso acontece? Acontece num ambiente parecido com esse, que a gente vai já descobrir um pouco mais sobre ele. Nesse ambiente, os jogadores, olha só, eles podem usar para marcar o ponto as 4 paredes da quadra, né? A frente, o fundo, que normalmente é de vidro, e as 2 paredes laterais. Uma partida geralmente ela dura até 15 pontos, podendo ser de 3 ou 5 games. A escolha dos jogadores ou dos promotores, de repente, aí do evento que estiverem organizando o evento esportivo de squash. Para a gente entender um pouco melhor sobre a dinâmica desse jogo, olha só. O squash ele vai ter início, como muitas modalidades que a gente conhece, né? Ele vai ter início com um saque. Um atleta ele vai golpear a bola com a raquete, vai bater lá na bola com a raquete, de dentro da caixa de serviço, que é o local onde se deve sacar, que é lá na parede frontal, ok? Na sequência, ele poderá tocar qualquer outra parede, mas apenas uma vez no solo. Depois de golpear a bola, olha só, o texto continua, o atleta ele deve esperar que o seu oponente tente devolvê-la lá na parede frontal. Como a quadra é relativamente pequena, a bolinha ela é de borracha, ela pica muito rápido, então isso necessita e exige muita atenção dos atletas, muita coordenação e, claro, percepção visual desse material. Para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica de jogo, eu preparei aqui a quadra e eu fiz questão de colocar a bola bem grandona para que vocês consigam entender. Olha só, a quadra vai aparecer para vocês agora, para a gente compreender essa dinâmica de jogo. A gente tem aí a quadra bem ajustada, a gente tem a quadra bem bacaninha. A bola ela está num tamanho bem grandão aqui, tá? Que é para que a gente consiga visualizar o trajeto dela. O saque é feito daqui de trás da caixa de serviço, a bola vai lá na frente, quica na parte superior e volta. Quando ela volta, o adversário ele já pode golpear ela nas paredes laterais ou do fundo. O mais importante é que ela toque só uma vez no solo e o que primeiro sacou já vai tentar devolvê-la para que ela faça toda essa dinâmica, ok? O objetivo é não deixar que ela toque mais de uma vez no chão, porque senão vai ser ponto para o adversário, ok? Dentro dessa dinâmica, vai exigir essa capacidade, essa velocidade, essa destreza de não deixar o adversário pontuar e, claro, fazer as melhores jogadas possíveis dentro dessa modalidade maravilhosa que é o squash. Eu sei que vocês talvez já tenham ficado bastante curiosos aí de como praticar, de como jogar, mas vocês viram que o ambiente ele é bem fechado, ele é bem limitado. E eu trouxe um ponto de atenção que nós precisamos ter quando de repente pensamos em praticar o squash, que são os cuidados ali na hora da prática. E aí eu preparei um videozinho bem legal para a gente assistir, que aparece agora para vocês. Percebam os jogadores fazendo toda a troca ali de lados e, puxa vida, bateu na cabeça do colega. Então é preciso ter essa atenção tanto de quem está atacando
quanto de quem está esperando o rebote da bola. Não dá simplesmente para correr para frente e querer bater na bola, querer não perder a batida, porque senão você pode aí ocasionar um acidente e machucar o seu adversário, o que não é o objetivo do jogo, ok? Lembra lá do conceito de esporte? Que nós precisamos sim vencer o adversário, mas com respeito absoluto às regras. E dentro das regras não está aí que você pode agredir o seu adversário. Perfeito, turma? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Esse é um dos riscos da modalidade, né? Além desse, a bola, por ela ser muito rápida, pode machucar. Então, a gente vai precisar de um ponto de atenção que eu chamo vocês agora, olha só, que são os materiais necessários aí para a gente praticar com segurança e, claro, sem se machucar. Para que nós consigamos praticar de forma exitosa e alcançar aí o que a gente espera da modalidade, que é se divertir, é ter gasto calórico, é gastar energia, é aprender com essa modalidade, desenvolver as capacidades físicas, nós precisamos usar esses implementos e alguns deles estão relacionados aí à segurança, para que a gente consiga ter benefícios e coisas positivas, nada negativo. Então, o primeiro deles é a raquete, que é um implemento indispensável para a prática, né? Uma vez que eu não posso pensar em jogar esse esporte com a mão. Eu vou precisar da raquete, que embora seja muito parecida com a raquete do tênis, vai ter aí um diâmetro, né? Um tamanho menor, um tamanho diferenciado. A bola também, eu coloquei a bola bem grandona ali para vocês, mas ela é uma bola bem pequenininha, como essa que aparece aqui, olha só. Ela é bem pequenininha e tem esses dois pontinhos amarelos. Ela é preta para destacar do ambiente, né, que geralmente é bem iluminado e traz aí a pintura já característica. Então, para que o atleta consiga visualizar toda a dinâmica da bola. E ela traz esses dois pontinhos amarelos para dar mais aí um destaque, tá bom? Os óculos de proteção, que embora sejam parecidos com esse que eu estou usando, esse aqui é um de grau, mas os óculos de proteção eles são importantes para que o atleta não tenha ali a vista, né, os olhos machucados, agredidos, de repente, por uma bola rápida. Então é muito importante. Não dá para pensar em praticar essa modalidade descalço. Preferencialmente, como o piso é de madeira ou de cimento, né, ele vai ter aquela aderência legal, aquele que o tênis faz tic-tic-tic, quando a gente brinca ali, de repente, do futsal, uma modalidade mais comum para nós. Mas é importante que haja esse tênis para os deslocamentos rápidos, não é só uma moda, não é só um acessório, mas imagina que o teu tênis não tem essa aderência, você vai tentar pegar uma bola, o tornozelo vai para o lado, a gente já vai ter um problema que machucou o tornozelo, enfim, é importante ter aí o calçado adequado. E o ponto final é a quadra com as marcações, não dá para a gente pensar em praticar o squash se não for na quadra demarcada. E claro, falando em quadra, eu já trouxe aqui para vocês visualizarem, olha só, a quadra oficial desse jogo. Ela vai ter aquele formato que vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas a gente vai dar uma olhadinha mais na frente. A quadra oficial ela deve ter as seguintes dimensões: 9,75 metros de comprimento, tá bom? Por 6,4 de largura. Pode parecer pequeno, mas são só 2 atletas dispostos nesse ambiente. Então não é tão pequeno. A parede frontal ela deve medir 4,75 de altura e a parede traseira de retaguarda, né, ela deve medir 2,13 metros de altura. Perfeito? A caixa de serviço, que são aqueles quadrados que vocês viram na quadra que ficam ali na frente, ela deve ser um quadrado perfeito de 1,6 metro por 1,6. Essa demarcação eu não encontrei na história o porquê que tem que ser exatamente 1,6, mas é algo que está dentro ali da regulamentação. E como a gente falou que os esportes eles têm essas regras definidas, né, a gente precisa respeitar. As marcações da quadra elas são feitas ali a 5 centímetros de largura, isso a largura das linhas, e elas delimitam, além da caixa de serviço, a altura da linha de serviço, que é de 1,83, que é aquela linha que fica lá na frente.
Se na minha fala você não conseguiu visualizar isso, aparece na tela para vocês a quadra com todos os diâmetros e as medidas que acabei de falar. Olha, a caixa de serviço ali com 1,60, a parte traseira ali, né, a retaguarda com 2,13, a parte frontal com 4,57, mais que o dobro que a parte traseira, e a linha de serviço ali com 1,83, bem no meio da parede frontal. É mais ou menos assim, essa é a vista de cima da quadra, tá bom? Ela vai ter esse formato retangular, e aí os atletas, eles vão ter esse espaço para se locomover, para realizar a dinâmica do jogo, para estar ali, de repente, correndo, indo e voltando nesse espaço, fazendo a bola girar nesse traçado, tá bom? Lembrando que o objetivo é tentar não fazer ela cair no chão. A gente vai precisar sempre evitar que ela caia no chão. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, como que esse jogo acontece? É só bater a bola de qualquer jeito? É só fazer o saque primário lá na caixa de serviço? Não, a gente vai ter algumas jogadas básicas que, se você de repente está se interessando e quer ser um jogador de squash, a gente vai ter algumas jogadas que a gente precisa desenvolver, assim como nas outras modalidades, né? No vôlei a gente tem os fundamentos lá, o saque, o bloqueio. No squash a gente vai ter também as jogadas que são características. E a gente não chama de jogada, olha só, já fica aí para vocês, a gente vai chamar de batidas. Vai ser como a gente vai nomenclaturar aí os golpes que a gente vai dar na bola, vão ser as batidas. A gente vai ter a batida paralela, o voleio, a batida curta ou drop, tá bom? A batida ou bola cruzada. A gente vai ter também o boost, ou boost, o lob e a batida de nick. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas agora. Olha só, já aparece aqui pra gente a primeira, a batida paralela. Ela é uma jogada popular e é básica, que segue uma trajetória paralela às paredes laterais da quadra. Ela é uma arma poderosa para manter ali o controle da quadra e forçar o adversário a se mover lateralmente. Você vai usar as paredes, né? Durante uma partida, é comum ver as sequências de paralelas sendo executadas pelos jogadores. Isso porque é o que vai dar um pouco mais da dinâmica para o jogo, perfeito? A gente vai ter também o voleio, que embora tenha um nome aí de um fundamento, uma característica de outras modalidades, ele é um pouquinho diferente. É uma jogada semelhante ao voleio do tênis, onde o jogador bate a bola antes de ela quicar na quadra, tá bom? É uma batida forte e variável, podendo ser executada aí em direções retas, altas ou baixas, tá bom? Essa jogada, ela geralmente é usada para acelerar o jogo. Imagina que o jogo está naquele pique ali que a gente chama de jogo de compadre, né? As batidas meio leves e tudo mais. Aí você vai e lança um voleio, que é aquela batida mais forte para a bola pegar uma velocidade e, de repente, pegar o adversário desprevenido, né? Ele não está esperando essa jogada. Outra batida bastante comum é a bola ou batida cruzada. Olha só, essa que aparece para a gente agora é uma jogada também muito comum, mas ela requer bastante cuidado ao ser executada. Isso porque, se ela for mal executada, se ela for mal feita, ela pode dar aí um ponto de bandeja para o adversário, o que não é o objetivo da modalidade, né? A batida, ela segue uma diagonal em direção à parede cruzada, a quadra rebatida. Ela vai ser semelhante ao saque. Imagina aí, a bola vem de baixo, você vai golpear ela, você vai bater nela, mas não para frente, você vai bater ela para o lado, para que ela saia cruzada. Pode parecer com a batida paralela, só que a paralela, as saídas vão ser mais laterais, tá bom? Outra batida famosa e que quem de repente queira aprender é a batida curta ou drop, conhecida também só por drop, que é uma bola mais baixa e mais fraca, que ela vai buscar
fazer a bola cair rápida e pesada logo abaixo da lata, né? A fim de pegar o adversário com, de repente, a perna curta lá no fundo da quadra. Imagina aí, é aquela bola, para vocês entenderem um pouco melhor, que o tenista joga bem perto da rede e o adversário está lá no fundo. E aí ele vai precisar correr para tentar pegar essa bola. Geralmente, na sequência dessa, já vem uma bola que vai cair no fundo, que é para o adversário cansar nessa ida e volta e, de repente, não conseguir alcançar aí a bola e você conseguir garantir o ponto. Outra batida é o bust. Olha só, no squash, o uso das paredes laterais é uma das características mais marcantes. E uma das jogadas que exploram bastante essa possibilidade é o bust. Essa batida ela é utilizada como alternativa para as posições mais difíceis, especialmente no fundo da quadra. Ela consiste em usar as paredes laterais como caminho para chegar à parede frontal. Entendam que a jogada ela vai usar a parede lateral para fazer a bola chegar na parede frontal, para voltar a tocar no chão, e aí o indivíduo vai ter que correr para pegar. Se ela for executada muito forte, ela vai, de repente, voltar para bem perto, ou se ela for executada com um pouco de força, ela vai cair mais lá na frente, o que vai dar essa corrida, essa acelerada no jogo também. Outra jogada é o lob, olha só. O lob ele é uma batida usada para enviar a bola por cima da cabeça do adversário, com uma trajetória alta e arqueada, ou seja, ela vai subir e vai dar uma descida, vai dar uma arqueada, tá bom? Para que a bola caia no fundo da quadra. Essa rebatida ela é ideal para defender e mudar também o ritmo do jogo. E, claro, também prepara aí para uma posição defensiva. A gente vai ter também a batida de nick, olha só. O nick é uma jogada difícil e impressionante no squash, em que a bola é rebatida rapidamente na quina frontal, cruzando para tocar rapidamente na parede lateral antes de cair no chão. Se executada aí corretamente, a bola pode se tornar quase que impossível de ser recuperada. Quase como aquele efeito que a gente faz ali no ping-pong, né? No tênis de mesa. Para vocês verem como esse esporte é dinâmico, ele exige muitas capacidades físicas, que são essas que aparecem para a gente agora, olha só. Ele tem esse aspecto dinâmico e ele exige dos seus praticantes bom preparo físico, reflexos rápidos e, claro, precisos. Por isso, o atleta ele precisa ter, olha só, agilidade para bater a bola de maneira ofensiva e ainda se deslocar para o centro da quadra o mais breve possível, de modo que seu adversário possa também rebater a bola em seguida. E aí eu sei que eu trouxe para vocês uma modalidade diferente do nosso contexto, um pouco longe da nossa realidade, mas eu trouxe também algumas possibilidades de prática, como que a gente pode adaptar isso para a nossa realidade, professor? Olha só, esse esporte que aparece aqui para vocês agora, o frescobol, ele é um esporte colaborativo em que os praticantes têm como objetivo manter a bola em movimento usando raquetes. Ele é um esporte tipicamente praiano, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar. Criado lá no Rio de Janeiro na década de 1950. Ele é jogado por dois jogadores ou mais, sem disputa de pontos. O objetivo é só fazer a bola ficar no ar ali com as raquetes, tá bom? Não é o squash, mas é uma possibilidade adaptada de a gente ter esse contato aí entre as raquetes, as bolas e essa dinâmica de jogo. Outra possibilidade é o beach tennis. Olha só, o beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravenna, na Itália. Ok? Em 1996, o esporte ele começou a se profissionalizar. E é um esporte que foi criado a partir do frescobol e que foi incrementado na Itália. A diferença básica entre esses esportes é o espírito de competição. Para o frescobol, a gente vai precisar de dois jogadores que vão atuar ali como parceiros, pois o objetivo é não deixar a bola cair no chão. Já no beach tênis, o objetivo é alcançado quando um jogador consegue fazer com que a bola escape ali do domínio do adversário e caia no chão do oponente.
São práticas diferentes do squash, né? Mas que ajudam a nos aproximar da prática dos esportes dinâmicos com o uso de raquetes e, claro, praticar uma boa atividade física. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa modalidade, tenham gostado dessa aula. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.